Muitas pessoas estão na igreja, estão com a cabeça em qualquer lugar, menos nas coisas que Deus falou. Uma pessoa pode gastar, irmão, toda a sua vida frequentando uma igreja e não colocar a sua cabeça, o seu coração nas coisas que Deus tem falado na palavra. E isso é muito sério. Escute isso que eu vou lhe dizer. Se a palavra de Deus nos garante, amados, se a palavra de Deus nos garante que para recebermos alguma coisa da parte de Deus é necessário fé, então você precisa considerar, estimar a fé que já lhe foi dada. Porque quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, uma medida de fé foi dada a você. Mas a pergunta dessa noite é: essa fé sua que você recebeu está crescendo? Ela já operou alguma coisa? Se operou, ela continua crescendo e operando? Ou você recebeu alguma coisa e parou no caminho? E nós temos alguns assuntos, amados, todas essas terças-feiras de outubro, nós vamos estar tratando sobre esse assunto muito sério. Amém? Eu queria eu queria falar essa palavra que já faz parte do que a gente vai começar. Salmos de número 141, versículo 3, por favor, abra sua Bíblia em Salmos de número 141, no versículo 3. Diga aleluia, Deus é muito bom. Diga: eu sou um operador de milagres. Isso é a realidade. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos nos aprofundar muito, tá bom? Achou aí Salmo de número 141, versículo 3, do versículo 3 ao versículo 4. Achou? Diz assim, ó: põe guarda, Senhor, à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permita que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Então, o versículo 3 diz: põe um guarda à porta da minha boca. Como assim pôr um guarda à porta da minha boca? Irmãos, a fé que nós dizemos que temos, ela sai pela nossa boca. Entende? O primordial da gente saber sobre a nossa fé, como anda a nossa fé, é a nossa boca. Então, presta bem atenção. A gente percebe mesmo muita gente na igreja que anda no automático do falar do que é errado. Quando nós viemos para o reino de Deus, nós viemos mesmo com uma proposta de mudar completamente a nossa fala. É muito comum, amados, as pessoas não prestam atenção, elas já andam no automático. O negativo está todo o tempo saindo pela boca dela, todo o tempo saindo pela boca dela. E aí é um problema muito grande. Por quê? Porque se a negatividade está saindo de dentro de você, a sua fé não vai funcionar. Ela não funciona. Você se sente impotente, você se sente fraco. Você não consegue crer como convém. Por quê? Porque a base forte da nossa fé é a nossa fala. Amém? Jesus disse certa feita que o coração, que é o espírito do homem, que é onde mora a palavra, vocês já sabem disso, não sabem? A palavra deve morar no nosso coração, assim como o alimento é para o corpo, a palavra é o alimento do espírito, amém? Então Jesus deixou claro certa feita que a boca fala do que o coração está cheio. Existem pessoas que vêm culto após culto, a vida dela não muda. A começar pela linguagem, a linguagem dela não muda, a linguagem é a mesma. E fé, amado, uma vida de mudança começa logo pela nossa linguagem. Amém? Vocês estão entendendo? Então você fica pensando, mas quem vai ser o guarda da minha porta, da porta da minha boca? Será que vai ser um anjo? Amado, se não tiver ninguém para dizer, conserta a tua boca, que a tua boca está falando errado. As pessoas não gostam disso, sabia? Quando tem alguém vigiando ela. Não gostam, elas ficam irritadas. Então, já que você não quer ter, vamos assim dizer, a inconveniência para você, porque para mim, amado, não é inconveniência ter alguém que me dá um cutucão. Ei, rapaz, isso não é fé o que tu está falando.
Ei, rapaz, cuidado com o que você está falando. Você está entendendo? Então, presta bem atenção, amado. Se você não quiser ter alguém, não pedir ajuda de alguém que esteja lhe ajudando a vigiar suas palavras, e quando eu digo palavras, irmão, não é uma palavra e outra palavra. É a conversa da hora que acorda até a hora de deitar. Algumas pessoas parecem que têm um entendimento fechado. Outras já entenderam a palavra, não estão colocando em prática. A nossa fala, amados, a nossa conversa interfere brutalmente na nossa fé. A nossa fala pode nos destruir. Mas se ela for correta, ela vai nos levar a um destino bom. Quem está entendendo? Amém? Que esse assunto é importante ou não? Amado, é a base da tua vida. É a base da tua vida. Então, põe um guarda à porta da minha boca. Ele disse, então seja você, amado, que vigia a sua própria boca. Presta atenção no que você anda falando. Amém? Presta atenção no que você anda falando. Põe um guarda à porta da minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não permita que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens malfeitores. Não permita que o meu coração... As fontes de vida, amados, procedem do nosso coração. As fontes de vida. Jesus disse que os furtos, os assassinatos, os adultérios, por incrível que pareça, não vêm da mente do homem. Por incrível que pareça, mesmo ele nascido de novo, essas coisas podem vir do profundo dele. E por que está vindo do profundo dele, do coração? Porque a palavra não está habitando onde tem que habitar. Amados, isso é muito sério. É muito sério. Talvez, amado, você já era para estar promovido, já era para estar no emprego melhor, já era para ter mudado de casa, já era para ter assinado o documento da casa. Coisas que estão a seu favor, amado, que dependem mesmo da sua cooperação com Deus. Amado, você não vai conseguir ser abençoado mais na forma antiga. A forma antiga, quando não se tinha conhecimento, o pouco que se tinha, Deus podia operar. Eu aprendi com o irmão Reagan que quando uma pessoa não tem conhecimento, ele disse mesmo que Deus procura em tudo na vida daquela pessoa uma brecha para abençoar aquela pessoa. Ou seja, Deus procura onde aquela pessoa está alinhada para que Ele possa abençoar. Amém? Agora, com o nível de palavra que nós temos, se você não subir de nível, se você não começar a pegar essa palavra, que é uma responsabilidade, que é uma prática, diga prática. Então, amado, falar a palavra é uma prática, é um estilo de vida. Você tinha um estilo de vida antigo que falava errado, o dia inteiro falava errado. Agora você tem a responsabilidade de mudar esse estilo de falar errado e falar certo. Cooperar com Deus para que coisas possam te acontecer no teu caminho, acontecer na tua jornada, surpresas de Deus agradáveis te acontecer. Agora vemos um número muito alto de pessoas que mesmo depois da revelação dessa palavra, do conhecimento dessa palavra, estão amarradas a sentimentos, não conseguem sair do sentimentalismo. Deus não opera por sentimentos. Falta mesmo para algumas pessoas a determinação de se posicionar em fé. Treinar. Tem pessoas que não estão treinando. Não estão treinando, estão apenas indo na academia olhar os equipamentos. Sabia? Se a pessoa for na academia e só olhar os equipamentos, não vai acontecer nada. O que vai acontecer é quando sentar numa máquina daquela e começar a puxar aqueles ferros e tal. E não só puxar aqueles ferros fazendo força, mas ter consciência, não vou comer embutido, não vou comer enlatado, industrializado, vou comer o que é saudável, vou comer o que é bom. Aí o conjunto vai começar a funcionar. Não adianta também ficar fazendo força no equipamento e comendo errado. É um conjunto, a mesmíssima coisa é a palavra de Deus. Não adianta vir na academia, que é a igreja, e ficar só ouvindo. Vai embora como se não tivesse ouvido nada.
Deus não pode te abençoar porque você já tem conhecimento. Deus está esperando você colocar em prática o que você aprendeu. Deus, por que algumas pessoas não querem correr a carreira com a gente? Porque aqui as pessoas rápido aprendem. Não, lá não é bom não. Por quê? Porque lá a gente tem que fazer as coisas. Lá os pregadores, lá os pastores lá pegam a varinha e colocam na nossa mão para nós pescar. Eles não pescam pela gente. Eu não vou jejuar por ti. Algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, eu vou escrever. Quantas pessoas já fizeram isso comigo? Pastor, eu vou escrever meu nome aqui e o nome da minha família para o senhor orar por nós. Eu digo: eu não. Eu tenho muita coisa o que fazer, querido. Eu te ensino a orar. Eu te ensino tu resolver teus problemas. As pessoas querem alguém que resolva os problemas dela. Não funciona, querido. Agora fazer, perseverar. Entende isso? Então quem tem que ser esse guarda, esse vigilante, esse policial, sabe, é você, a porta da sua boca. Você tem que meçar a sua boca. O que está saindo da minha boca? Porque o que está saindo da tua boca está atrapalhando a tua vida de fé, amado. A tua fé não funciona quando qualquer coisa sai da tua boca. Você não cresce, você não evolui, você só vai na igreja. Você só vive de choro em choro, de mover em mover. Mover é muito bom, amado, porque mover mostra que o Espírito Santo está presente, graças a Deus. Mas bônus. O mover de Deus é um bônus. O mover de Deus é um a mais. O chorar na igreja na hora do mover é só um bônus. O que de fato Deus está esperando é, depois de tu chorar, depois de tu borrar tua maquiagem, depois de tu te ajoelhar no chão, sujar tuas calças na poeira do chão, o que eu quero saber é quando você se levantar, o que você vai fazer com a minha palavra. Palavra, amado, é praticável. Palavra é praticável. Chega, amado, chega de tanta choradeira, de tanto sentimentalismo. Deus não pode te abençoar quando Ele já está dizendo: eu já te dei a palavra, eu estou esperando uma resposta, eu estou esperando uma conexão sua comigo em fé. Quem está entendendo? Não é pelo muito orar, morrer de fazer jejum, você que as coisas não se resolvem tudo com oração. Tem coisas que não se resolvem orando noite e dia. Tem coisas que se resolvem quando se para, se ouve para entender. Tem coisas que se resolvem com oração, tem coisas que se resolvem com a citação da palavra, tem coisas que se resolvem com exercer autoridade sobre o diabo, sobre circunstância. E aqui se ensina todas as coisas e Deus diz: eu estou esperando uma resposta. Eu quero responder, eu quero fazer milagres, mas não há conexão. Nós temos mesmo, irmão, que vigiar a nossa boca. Vamos até Tiago. Tiago capítulo 3. Quantos anos faz que eu não prego em Tiago? Versículo 1. 3, versículo 1. Uma das coisas que Tiago vai falar na palavra dele, nessa palavra, no capítulo 3, uma das coisas que ele vai falar é o domínio da língua. A língua dá destino à nossa vida. E a sua fé pode ser machucada, ferida, enfraquecida quando você amaldiçoa os outros. E nós vamos entender isso. Algumas pessoas pensam que a vida dos outros não tem nada a ver, quando a vida dos outros está na minha boca, não tem nada a ver com a minha fé. Tem tudo a ver, por isso tantas pessoas também estão na igreja sem conseguir avançar, com a fé fraca, ferida, machucada, não avança, porque de tanto falar. Inclusive eu estava ouvindo uma palavra, vou adiantar isso para você, vai chegar o dia que nós vamos falar a respeito de que o homem de fé, a mulher de fé, fala pouco. O homem de fé e a mulher de fé, eles falam pouco. Porque vigiam de dia e de noite para não falar coisas inconvenientes. A maioria da conversa que se tem num dia é uma conversa improdutiva que só leva ao destino de destruição. Pense um pouco no que você conversou hoje.
E pode ser que, se até você parar um pouco e prestar atenção, o que foi que eu conversei hoje? Pode ser que você esteja tão sem luz, que você pode dizer, não, eu só conversei coisa boa hoje. Nós vamos ver agora o que foi que nós conversamos no dia de hoje. Quer ver? Olha só. Achou aí? Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos todo o corpo. Amém? 4. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos por rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. O que ele está dizendo? Está escrito aqui? O que ele está dizendo? Ele está falando da língua. Esse órgão que você tem dentro da sua boca, que se você não tiver uma língua, você não consegue falar. Ele está falando dessa língua que você tem, que é uma matéria de carne. Ele está fazendo uma comparação. Presta muita atenção, porque tu não pode sair daqui hoje e a tua vida continuar exatamente do jeito que está. E tu está aí esperando Deus fazer alguma coisa, quando tu está vindo na igreja, tu não está entendendo. Você está esperando por mim, eu estou esperando por você colocar todas as ferramentas para funcionar. Amém. Quais são as ferramentas? Quantas ferramentas você já ouviu, meu amado irmão? Não perde atenção, povo de Deus. Então, ele está falando o seguinte: observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos por rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que um navio de carga pesado, vocês conhecem isso, vocês vêem na televisão, né? Quem já teve a oportunidade de ver, aquilo é um monstro de gigante. Eu já estive perto do navio daquilo, aquilo mete medo de tão gigante que aquilo é, aquela estrutura imensa. O que dá direção, o que dá destino àquele navio é um aparelho pequeno que fica na parte de cima, uma roda que chama, não sei como é o nome, acho que o leme. E lá embaixo, quando ele mexe no leme, direciona. Ou seja, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que isso aqui, língua, é o leme que dá destino. A tua língua pode estar dando destino de destruição. Porque se você não anda falando a palavra de Deus, você está falando outra coisa. Detalhe, presta muita atenção no que eu quero te dizer nessa noite. Você precisa dizer a palavra. E quando você dizer a sua palavra precisa estar alinhadíssima com o que Deus diz. Quem está entendendo? Então a nossa língua não tem jeito, pessoal. O poder da vida e da morte está no cérebro, e aquele que pensa legal, come do seu fruto. Aonde está o poder da vida e da morte? Pergunta, o que você está falando? Quais são as suas conversas? Podemos continuar? Diga comigo, a minha língua é como o leme de um navio. Eu é que dou destino. Então presta atenção para onde você está levando a sua vida. Você pode se atrasar com planos e propósitos por não cooperar com Deus. A partir do momento que você sabe qual é o plano e o propósito, que Deus espera ponha o plano e o propósito noite e dia na sua boca. Amém? Ele diz mais: assim também a língua, um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ele está dizendo, veja como a língua mal usada, quando ela é mal usada, ela põe em chamas. Olha o tamanho da língua para o tamanho do corpo. A língua pode destruir o corpo. A língua pode trazer doenças ao corpo pela fala. É igual
cara diz, hoje eu não sei, hoje eu estou com o meu joelho bichado. Um crente diz isso. E é o que eu digo, as pessoas entram e saem da igreja, a palavra está sendo dada e elas não estão considerando, elas estão tão cegas que elas não estão vendo nada. Não é o mover que vai mudar, me entenda, o mover de Deus, quando Ele vem, Ele pode fazer algumas coisas, mas deixa eu te falar, a tua vida não vai mudar pelo mover de Deus. O mover de Deus, Ele te ajuda quando tu está alinhado com a palavra, Ele te ajuda, mas se tu estiver desalinhado, Ele não tem nada o que fazer por ti. Você tem trabalho de dia e de noite. A sua língua, você hoje está vivendo o fruto do que disse ontem, do que pensou e colocou na boca. Deus está nos chamando mesmo para cooperar com Ele. Vamos até dezembro produzir bons milagres. Vamos produzir prosperidade. O quanto você tem falado de prosperidade? O quanto você tem pensado em prosperidade? O quanto você tem pensado em saúde? O quanto você tem pensado em sucesso? Amém? Você ganha dianteira quando você vem à igreja e seu pensamento é uma coisa só. Eu vim por causa dessa palavra. Eu acabei de descobrir que minha própria língua dá destino à minha vida, assim como um leme dá destino a um navio. Diga, Deus é bom. O poder da vida e da morte está na língua. Aquele que bem a utilizar come do seu fruto. Assim também a língua, um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, como uma fagulha que põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidades, ou um mundo de pecado a língua. A língua está acentuada entre os membros de nosso corpo. Contamina o corpo inteiro, a língua contamina o corpo inteiro. E não se põe em chama e não só põe em chamas a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves e répteis e todos os seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Aí talvez você desanime e diz, mas pastor, a Bíblia está dizendo que ninguém dá conta de segurar a língua. Diga calma. Te acalma, né? Diga te acalma. A gente ainda não terminou de ler. Nenhum homem pode domar a língua, mas o nascido de novo pode. Porque o nascido de novo pode domar a sua língua? Porque ele vai trocar todas as suas palavras e conversas antigas pelas palavras e as conversas de Deus. Vai dar certo. Porque as pessoas não sabem, muita gente não sabe disso. Sua fé pode não funcionar por você ferir os outros e você nem sabe. Você pode pensar, não, eu falando dos outros não tem nada a ver com minha fé, e falar dos outros é outra coisa. Impossível. Impossível. Versículo 8. A língua, porém. Versículo 9, melhor dizendo. Desculpa, vou voltar no 8. Diz assim, ó. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. O poder da vida e da morte está onde? Aquele que bem utilizar como do seu fruto. O poder da vida e da morte. A palavra está dizendo que se a gente utilizar bem as palavras, a língua, né? As palavras, a gente pode fazer qualquer coisa viver. Mas a gente pode destruir qualquer coisa com as nossas palavras. Entende isso? Olha só, 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. É fácil bendizer o Senhor? Da agorinha você estava cantando. Na minha vida só tenho o Senhor. Você estava bendizendo a Deus, não? Mas você pode saltar do louvor sem prestar atenção. Às vezes você vive no automático.
e já pular para a crítica. Olha, aqui isso não tem nada a ver. A Bíblia está dizendo que com a boca ou com a língua nós louvamos e bendizemos a Deus. Versículo 9. E com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Não é nem imagem, ele não usou a palavra, não foi nem a palavra imagem, ele usou semelhança de Deus. Aí talvez você diz, não, pastor, eu não faço essas coisas não amaldiçoo ninguém não. Amados, é muito fácil nós amaldiçoarmos os outros se a gente viver no automático. O automático é se a gente citar 300 nomes no dia de alguém, dificilmente vai se falar alguma coisa boa daquela pessoa. E quando a gente pega a situação do passado, a situação de alguém, e traz à baila, traz para a conversa, a gente acabou de pecar. Nós pecamos. E pecado fere a fé não funciona. O pecado da língua, ele é tão corrente, tão corrente, tão corrente, tão corrente, o tempo todo ele é corrente, que as pessoas não percebem. As pessoas se espantam se falar de adultério, elas dão um pulo, ei, isso é um pecado. Né? Se roubar, eita, roubou, isso é um pecado. Mas esquecem-se que a língua é um mal contido, que se você não dominar, ela vai ferir tua fé, ferir tua fé, ferir tua fé. Quando tu precisar de cura, não rola. Você não entende, mas por que minha fé não funciona? Porque se você viver no mundo de Deus, que é o mundo da palavra, você vai só alavancar a sua vida rápido demais. Você não precisa nem xingar uma pessoa. Você não precisa falar coisas terríveis contra uma pessoa. Xingando ela e tal, essa coisa toda. Você não precisa disso. Basta citar o nome e ver você como você se posiciona. Porque ele está dizendo com a língua, louvamos e bendizemos a Deus. Mas com a mesma língua, amaldiçoamos os homens que são... Ele não usou nem imagem, ele foi logo para a semelhança de Deus. Os homens que são iguais a nós, nós amaldiçoamos. E quando é que amaldiçoamos? Quando estamos ligados no automático o tempo todo, falando coisas que não convêm. Você precisa se livrar. Você precisa... Vocês já entraram numa escola? Vocês já perceberam que quando a gente entra, principalmente numa escola pública, quando a gente entra numa escola pública, a gente é recebido primeiramente por quem? Por um vigilante, irmão. Tem um vigilante lá que vai perguntar o que é que você quer. Você não chega e entra, o vigilante vai, pois não. E detalhe, ele nem abre o portão, ele olha assim, ó, na janelinha e diz, pois não. Eu queria ir na secretaria, é mesmo? Vai fazer o quê? Ah, eu vou lá falar com a diretora. É o quê? Que vai falar com a diretora? Depois que você dá algumas informações, ele abre e você entra. É um serviço. Diga, eu arrumei um serviço. Vigiar minha boca. Se falar de governo, a Bíblia diz, não os amaldiçoe. Você pode tirar o que é ruim do governo, você pode tirar o que é ruim da liderança, sabendo como orar, sabendo como fazer, não precisa amaldiçoar. E Deus disse, ainda que sejam ímpios, são a minha semelhança e você está amaldiçoando, ferindo sua fé. Pastor, mas tem certeza que isso tem a ver? Bom, o texto está dizendo, se quiser ir mais longe, a gente vai mais longe. A palavra de Deus diz que a fé que nós temos, ela opera pelo amor. O amor de Deus que está derramado em nosso coração. Tem crente que nem sonha que o amor de Deus está derramado no coração. Tem crente que está dizendo dia e noite, Pai, me dê amor pelas pessoas. Eu tenho assim um jeito assim que eu não gosto muito das pessoas. Me ajude, me dê amor pelas pessoas. O amor está dentro de você. É você que pega ele e começa a vivê-lo. Então, a fé que a gente tem, ela opera pelo amor de Deus que está derramado no nosso coração. Quando nós estamos falando mal de alguém, nós estamos andando em amor. Impossível andar em amor falando de alguém, falando as fraquezas de uma pessoa. Não pode colocar na roda o nome de alguém. Ei, eu vi aquele fulano, sabe, aquele fulano, eu vi ele, quanto tempo que eu não vi? Aquele fulano, aí começa a vir à tona o quê? A baila, começa a vir à tona o quê? As fraquezas da pessoa, os erros da pessoa. Você não tem nada a ver com a vida dos outros, você precisa vigiar a sua vida.
Diga, Deus é muito bom. Então Deus estava tratando, rapaz, muitos não conseguem deslanchar na fé porque a fé está toda machucada, ferida, porque não andam em amor. Andar em amor é fácil. Andar em amor não é você dar o que não tem para os outros, não é tolerar certas coisas, não é nada disso. A Bíblia ensina como é andar em amor. E uma das maneiras de andar em amor é não fala mal dos outros. Quem trouxe caderno para anotar? 3 coisas. 3 coisas. A regra da fé. Não reclame. Não murmure. Não fale mal de nada, nem de ninguém. 3 regras da fé. Não reclame. Não murmure. Não fale mal de nada e nem de ninguém. Você se prende ao mal quando você fala o que não devia ter falado. Você é uma nova criatura. Você precisa treinar, irmão. Treinar, irmão. Treinar até a sua mente abrir, o coração abrir, começar a funcionar, chegar no nível e começar a transbordar. Então milagres vão acontecer. Não é do dia para a noite, mas você tem que começar. Passou, irmão, você que é dessa igreja, passou aquele tempo, aquele negócio de... Alguns de vocês já estavam na igreja por aí, já estavam nas igrejas por aí, naquele modelo antigo. Qual era o modelo antigo? O pastor vai fazer jejum, eu vou para a campanha e vai dar certo. Mas quando chegou aqui, Deus disse, ei, esse tempo acabou, você já está grandinho, é hora de você andar com as suas pernas. Então não funciona mais. Se você quiser voltar, amado, para o modelo antigo, não vai funcionar. Porque o modelo de entendimento, Deus chegou e disse, funciona assim. Você já é grande, você já é adulto. Eu estou exigindo em você que você coopere comigo. Você, irmão, pode fazer milagres. Você pode chegar aqui e dizer, pastor, eu quero contar um milagre que eu fiz. Diga, eu fiz. Eu recebi o milagre direto de Deus. Eu fui ensinado. O milagre começa pela boca, não falando mal, não amaldiçoando os homens, para que a tua fé não seja ferida, machucada. Lembra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus a respeito dos homens. Se você teve jeito, os outros também têm jeito. Diga, Deus é bom. Você entendeu? Então, não pode ser dessa forma. Ele disse, versículo 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Lá nos versículos anteriores, você podia até pensar assim, olha aí, pastor, a Bíblia está dizendo que ninguém consegue segurar a língua. Mas, quando chega no 10, ele fala para o crente dizendo assim, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Ele acabou de dizer, não é assim não. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Quem já viu isso? Eu vim de uma terra, irmão, de muita água, muita água. Nunca vi poço, cacimba, fonte, dando água doce e água amarga. Quando a água era saloba, sabe o que é água saloba? Sabe, né? Então, quando a água era saloba, pronto, era só aquilo ali, não tinha jeito. Mas quando a água era boa, era água boa. Mas a fonte não ficava dando água saloba e água doce. Não. O mar não vai produzir água doce, ele só vai produzir água salgada. E ele está dizendo aqui, o crente, para você entender bem, o crente, ele só pode ter uma palavra. Jesus disse certa feita que a palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência do maligno. Então o crente só pode ter uma palavra. O crente só pode ter uma palavra. Qual é a palavra? De bênção. Ele só pode ter uma palavra de bênção a respeito de si mesmo e dos outros. Falando dos outros de novo,
Se eu sei alguma coisa de errado dos outros, eu não tenho que trazer à baila. Porque quando eu faço isso, irmão, quando eu faço isso, todo mundo que está na minha volta, que não é experimentado na maturidade de saber lidar com a língua para não ferir a sua própria fé, cai. Protegendo as pessoas delas não pecarem, eu não sei qual é a reação delas naquilo que eu vou dizer. E tem coisas que não convém dizer, principalmente quando é coisa dos outros, que você sabe da vida dos outros. Alguém aí sabe alguma coisa da vida alheia? Ah, só eu que sei. Eu estou no mundo. Vocês, eu não sei onde é que vocês estão. Eu, no mundo, você sabe um montão de coisa da vida dos outros. Guarde isso com você. Você não vai ganhar nada dizendo. Você não vai ganhar nada dizendo. Hein, sabe aquelazinha? Pronto, já foi. Diga, já foi. Já pecou. Não trate os outros de zinha. Vocês usam isso aqui no Distrito Federal? Na minha terra fala essas coisas. O que você vai fazer, irmão, quando você for embora daqui? Vai desistir de vir à igreja? Eu esperava que o pastor fizesse uns 40 dias de jejum e oração por mim. Aqui tem isso. Que Deus diz, fala pouco, tu fala demais. E quando abre a boca, só fala o que não deve. Porque seus filhos dão trabalho. Porque a palavra não mora dentro de você e muito menos dentro da sua casa. O pessoal fala, rapaz, como você criou esses meninos seus que eles não dão trabalho? Eu digo, amado, isso aí é mérito de Deus. O que eu fiz foi cooperar com Deus. Essa menina minha, ela dentro da barriga da mãe dela, eu falava o que ela ia ser. Calma, tranquila, serena. Esse menino meu e essa menina minha, e as outras duas, nunca foram para o hospital ser furado de injeção, de soro, essas coisas. Nunca. O destino da menina. Essa menina desde pequenininha chamava ela de doutora. Doutora. Você vai ter na sua vida, irmão, aquilo que você está dizendo. Desista, preste atenção, coloque um guarda na sua boca e preste atenção. Quando você sentar na mesa do café da manhã com sua esposa, com seus filhos, vigie sua boca. Deixa eu prestar atenção o que minha boca anda dizendo. Ei, rapaz, não pode não. Gente, desculpa, não era isso que eu queria dizer. Diga a pessoa ao seu lado, o que você vai fazer quando sair daqui? Vai continuar a mesma coisa, mulher? Diga, Deus é muito bom. Aleluia, aleluia. Diga, Deus é bom demais. Nós fomos feitos a imagem, e imagem você sabe, não é? A imagem e semelhança de Deus. A imagem fala da forma, Deus tem uma forma de um ser humano. Mas semelhança fala de natureza, de ser igual. Diga, eu sou igual a Deus. O que falta nas pessoas que vêm à igreja é um temor. Obrigado, Senhor. Eu chamo isso de falta uma consciência de ser igual. Falta uma consciência de que Deus mora dentro de mim. Mas o Senhor acabou de dizer, a palavra correta é temor, Flávio. Então falta nos cristãos um temor. Um santo mora dentro de mim. Diga, isso é fé. Diga, ora. Se queremos receber coisas de Deus, todas as coisas que Ele conquistou para nós, isso é feito pela fé. Não tem nada a ver com sentir. É pela fé. Diga, na verdade, todas as coisas, sejam espirituais, materiais e até emocionais, se recebe pela fé. Deus nos fez igual a Ele. Igual a Ele como? Deus é espírito, você é espírito. Ele é o Deus maior, você é o Deus
Você é o cristão. O que é cristão? Pequeno Cristo. Pequeno Deus. Você foi posto na terra para dominar. Você precisa ter esse temor. Falta de temor não é só pecado. Falta de temor é eu ouvir a palavra, sair da porta da igreja como se eu não tivesse ouvido nada. Eu não comentei nada com ninguém lá em casa. Eu não levei essa influência sobre nós, irmão. Dentro de nós e sobre nós, nesse momento, há uma forte influência. Se nós não considerarmos, alguns poucos levam essa influência para casa. E afeta o marido acaba se convertendo, afeta filho, afeta o ambiente. O fogo, eu digo assim, você vem de casa para pegar fogo aqui. Você pega o fogo aqui e leva para dentro da sua casa. E o ambiente precisa ser mudado. Então, talvez, querido, você está mesmo orando, pai, vai lá em casa mesmo, muda tudo. E Deus está dizendo, mude você, estou lhe dando a palavra. Talvez você estava orando, pai, eu quero uma igreja assim de fogo, uma igreja da tua palavra. Pois pronto, está bem aí, você está fazendo o que com ela? Ela está querendo é correr? Diga, pastor, tá bom, pastor. Jesus disse certa feita, amada, melhor fora para um homem jamais conhecer a verdade, do que conhecendo ela, abandoná-la. Seria melhor para esse homem amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar no fundo do rio. Quanto mais você ouve, diga, oh meu Deus. Quanto mais você ouve, mais responsabilidade. E essa responsabilidade, amado, para quem pratica não é peso. Essa mensagem vai estar disponível, acho que é amanhã, né? Lá no YouTube. Ouça ela de novo. Mande para alguém que não veio, ou para alguém que você quer que ouça a verdade da palavra. A primeira vez que a palavra foi falada, o que a gente tem conhecimento, que ela foi falada, ela não foi falada para comunicar alguma coisa, ela foi falada para criar algo. Ela foi falada para criar. Nós, como semelhança de Deus, também somos criadores. Deus cria a partir do nada. A gente cria a partir daquilo que Ele já criou. Mas a gente cria. Assim como Deus é criativo, nós somos criativos. Deus criou chamando à existência o que não existia. Nós criamos chamando o que desejamos. Amém? Então, quando Deus olhou para o planeta Terra, diz que a Terra era vazia e sem forma. Não é característico de Deus. Porque Deus não criou a Terra para ser um caos. É o que diz em Isaías. Então, quando Deus olhou a Terra e viu o caos, Deus não falou do caos. Deus falou ao caos. Então, nós que vivemos neste mundo caído, o mundo está caído, Satanás está governando, muitos problemas abatem, tanto ímpios quanto crentes. Problemas chegam tanto para ímpios quanto para crentes. Mas nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E mais ainda, fomos feitos igreja de Deus. Amém. Filhos de Deus. Amém. Nós somos filhos de Deus. Amém. Nós somos filhos de Deus. Amém. Nós recebemos a mesma característica de Deus. Nós podemos transformar a situação, dar uma forma diferente. Assim como Deus viu o caos e não falou do caos, mas falou ao caos. Ele pegou o que ele tinha dentro dele, o que ele via dentro dele e disse, amém, eu quero isso. Ao invés de você pegar seus problemas e fala com um, e fala com outro, e pensa nele, e cogita dele, e não para de falar disso. Não, esse homem não dá, esse homem dá trabalho. Esse homem não vai para a igreja. Eu não sei, vamos separar desse homem. Menino, eu não aguento mais. Olha aí. Só cresce, só expande. Porque quer queira, quer não, irmão, seja para o lado positivo ou para o lado negativo, Deus está dizendo, você opera, como eu opero, você opera. Você só está operando para o lado errado.
E outra coisa, igual a gente falou ainda agora, você está machucando a sua fé, porque quanto mais você fala mal, não, pastor, não estou falando mal dele, não. Eu estou só assim, dizendo como ele é. Oh, meu Deus do céu, abre esse entendimento, você está falando mal. Porque fala bem é, Pai, eu te dou graça pela vida desse homem, eu desejo para ele, eu oro por ele, eu declaro na vida dele espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina, Senhor, os olhos do coração desse homem, para que ele saiba qual é a suprema grandeza do teu poder e por aí vai. Mas a turma acha isso o quê? Uma perda de tempo. Isso é fé. Fé é pegar a visão de dentro do que eu quero e eu digo, eu me comporto como eu quero e acontece. Já imaginou isso? Botar a Bíblia, o homem no mundo, bebendo, sei lá o que estava fazendo, correndo de moto na polícia, e a outra ia sentar e dizer, ô menino, meu marido está sentado aí, senta aí não. Isso é muito sério. Fecha os olhos e deixa vir. Começa dizendo a palavra, e essa própria palavra que você fica falando, ela começa a gerar imagens. Você pode tomar um curso na vida, a qual as pessoas podem ficar abismadas. Você pode passar do continente que está a um outro continente. Você pode conhecer pessoas que você jamais pensou, pessoas que falam uma língua que você não entende, que alguém pode dizer, falando isso. Ele está falando que quer fechar negócio contigo nisso. Está dizendo que cada bloco de trabalho fechado é $5.000. Eu não viajei na maionese. Eu acabei de dizer coisas que se o coração de qualquer pessoa for fértil, pega, fecha os olhos, é meu. Diga, Deus é bom. Então, a primeira vez que a palavra foi falada, ela não foi falada para comunicar nada, ela foi falada para criar. Mais ou menos 11 vezes Deus disse alguma coisa e o que ele disse criou a realidade que ele queria. Você não tem que falar daquilo que você não quer, você precisa se aprofundar falando o que você quer. E de preferência, levantando as mãos em ações de graça. Pai, eu te dou graças, eu sou uma mulher vitoriosa, eu sou cheia de vida, cheia de saúde. Pai, eu vou morrer velha, farta de dias, inditosa velhice. Pai, eu vou contar todos os feitos do Senhor na minha vida, todas as promessas que você falou, eu vou contar, de olho fechado. Porque a gente fecha os olhos porque a intensidade fica grande demais, a gente fecha os olhos e começa a ver tudo que a gente está dizendo. Diga, rapaz, é um bom momento para dar uma boa risada. Eu estava explicando ontem para os alunos, amado, se você não gosta de fazer então ria de outra maneira, do jeito que você quer, mas ri, né? Se você não quer falar, eu não me identifico com então eu me identifico então fica rindo. Eu quando estou sozinho nas minhas horas de oração, eu dou risada, eu danço, eu corro. Se você acha, porque às vezes as pessoas fazem as coisas na frente dos outros. Faça quando você estiver só. É mais fácil fazer na frente dos outros? É porque os outros estão fazendo. E quando não tem ninguém para te estimular, faça você, se estimule você mesmo. Tá rindo de, meu Deus, minha mulher arrumou um negócio de uma risaiada lá em casa.
Mas negócio da risaiada dela, a gente fechou o negócio num lote que não tinha condição. O Espírito está aqui, irmão. Palavras estão sendo liberadas. Se você tiver com o coração aberto. Não é assim, meus amados irmãos. Não pode jorrar da mesma fonte água doce e água salgada. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco pode água salgada jorrar da mesma fonte água doce. Da sua boca só pode sair uma coisa: vigie a sua boca a partir de hoje. Presta atenção quando você sentar com as suas amigas, quando você sentar com os seus amigos, quando você sentar na mesa com sua mulher. Que conversa você está dizendo? Amor, sabe aquela menina? Sim, o que tem aquela menina? Pois é, rapaz, estou sabendo um babado. Diga, isso é feio. Essa história de babado. Diga, essa história de babado. Isso não convém na boca de crente, não. Você é sério, irmão. Quando eu digo sério, não é que você não pode brincar, tenha brincadeiras saudáveis. Diga, é melhor cuidar da nossa vida. É muita coisa. Já falamos que Deus não falou do caos, Ele falou ao caos. Não fale dos problemas, fale ao problema. Fale o que você deseja. Amém? Somos filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aí? Amém. Certa feita, para concluir aqui, certa feita, Jesus estava falando com os discípulos e Ele perguntou aos discípulos: o que o povo diz que eu sou? Os discípulos disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu é um dos profetas. Jesus disse, e essa pergunta é para você, tá bom? Tá? Mas você, o que você diz quem eu sou? As conversas que você tem todos os dias, elas estão dizendo se Cristo, de fato, é revelado ao seu coração ou não. Porque muitas pessoas têm Jesus como Salvador, mas não têm Ele revelado como o que cura, o que prospera, o que conserta os relacionamentos. As pessoas não falam contra a sua salvação porque realmente creram para a salvação e Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Mas com relação às demais coisas, não conseguem ver Ele revelado assim. Então a pergunta nessa noite é: Ele está revelado como aquele que cura no seu coração? Ele está revelado como aquele que cumpre planos e propósitos? Porque ele perguntou: e vocês, o que dizem que eu sou? Então Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E eu te digo, Pedro, vou falar para você, e eu estou te dizendo, Pedro, e eu estou te dizendo, Simão, você é uma pedra pequena. Mas sobre esta pedra, Pedro, que sou eu, a pedra maior, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja não vai entrar no inferno. Você está bem? Você está entendendo? E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E eu te darei a quem? A Pedro? Não, eu te darei, igreja, as chaves do reino dos céus. E tudo que você ligar na terra, será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra, será desligado no céu. Entende? O que Deus quer dizer é o seguinte: as pessoas dizem, Deus permitiu. Existe muita coisa ruim acontecendo no meio dos crentes que não é Deus permitindo. É o crente permitindo. É o crente que permite. As pessoas acham mais fácil transferir a culpa para Deus, a responsabilidade para Deus. É mais fácil dizer que foi Deus. Não. Você tem responsabilidades. Existem coisas que você permite, não é Deus que permite. É você que permite por falta de um posicionamento. Amém? Então, ele disse: o que você proibir na terra, será proibido no céu. O que quer dizer ser proibido no céu? Isso quer dizer que quando você proíbe uma coisa na sua vida ou na vida de alguém,
o céu diz amém. Seja feito assim. Mas aquilo que você permite, Deus diz que seja permitido. Porque não é com Deus. Você é cooperador, você precisa cooperar com Deus. Amém? Tudo bem? Valeu a pena? Terça-feira a gente se encontra de novo. E vai ser mais forte. Terça-feira o negócio vai ficar mais forte. Amém?